Bom, pessoal, eu tô gravando um vídeo aqui para mostrar, falar um pouco da estratégia aí que o Enos postou no grupo. Eu quero agradecer o Enos por estar postando as estratégias aí, né? Pra gente testar, isso é bom, né? É, e eu tô aqui postando para mostrar como eu tô fazendo as entradas. Eu não tô fazendo de acordo com o que eles explicam lá, não. Pede para você esperar dar a seta e você entra no cruzamento. É mais ou menos assim, né? Quando aparece a seta e o cruzamento, aí você entra. Eu estou entrando particularmente só no cruzamento sobrecomprado e sobrevendido, para reversão, né? Aqui ele está com o estocástico aqui para M15, né, na configuração, dizendo que é uma configuração para M15, mas eu estou usando no gráfico M5, tá? Eu postei aí um print aí das entradas que eu fiz, porém uma entrada realmente não tinha um cruzamento, né? Tava sobrevendido, que comprado, mas não houve cruzamento. E o outro ele estava um pouco acima da linha sobrevendido, quase em cima da linha, né? É porque eu estou testando a estratégia, então eu olhei anteriormente no gráfico e vi que pode dar certo desse jeito, né? Mesmo não havendo o cruzamento, mesmo estando um pouco acima assim, poderia dar certo. Então, como é um teste, então estou fazendo assim. Mas o certo mesmo que eu estou fazendo ontem, o setup que eu estou usando mesmo fazer ontem, que eu fiz ontem foi o seguinte: houve o cruzamento aqui no ponto sobrevendido, tá? Eu espero a confirmação. Veja que nesse candle aqui houve a confirmação. Você entraria nesse, tá? Como um call para 5 minutos. Tá fazendo assim. Lembrando que é o seguinte: o candle anterior tem que ser verde, tá? Se for vermelho, você não entra. Você só entra se for um candle verde. Eu usei também um pouco de outros conhecimentos e tal, de curso que eu fiz, dessa parte também, com relação ao price action, é, essa questão de intuição que é de cada um, entendeu? Para poder fazer uma entrada ou não. Isso, às vezes eu olho para a entrada e falo, não, essa entrada aqui tá perigosa, eu não entro. Então eu sou desse jeito também nas minhas operações. Então, assim, eu tenho um setup, mas às vezes eu olho ali para aquilo ali e eu vejo que tem alguma coisa indicando que o preço pode, que aquilo não pode dar certo. Então eu não entro. Então é assim, é questão de conhecimentos anteriores que eu tenho, né, de price action, de outros cursos que eu fiz, tá? Mas em relação ao setup é mais ou menos isso. É assim, ó. Aqui eu vejo que houve o cruzamento aqui. O candle depois que confirmou foi um de verde, né? Houve o cruzamento durante esse candle verde. Veja que está bem confirmado no final dele, no fechamento dele. Então você entraria aqui, ó, tá? Ele terminou como um doji, né? Um doji aqui vermelho, meio pouquinho para baixo. Poderia ser vitória, poderia ser derrota, é difícil dizer. Ontem teve candles assim, terminou assim, eu ganhei, outros que perdi. Então é difícil dizer, mas aqui seria uma entrada. Deixa eu ver outra entrada aqui. Aqui, ó. Aqui houve um cruzamento, tá? Esse candle foi de alta, que porém, veja que no final dele não houve confirmação do cruzamento. Houve esse daqui de alta e esse aqui houve. Eu entraria nesse, então aqui eu perderia, tá? Então nesse daqui eu perderia. Eu entraria nesse candle aqui, porque houve a confirmação aqui. Tá? Então, aqui, ó. Houve aqui, ó, o cruzamento. Porém, quando houve o cruzamento, ó, esse candle está vermelho, está de queda, então não entraria nele por causa disso, tá? Então o candle anterior tem que estar verde. Nesse daqui eu já não entraria mais, porque já passou o cruzamento foi em 3 candles antes, entendeu? E depois que ele foi para alta, então não entraria, tá? Então o ideal é que seja logo em seguida ao cruzamento. Observe que houve o cruzamento aqui. Nesse daqui, ó, observe que já houve a confirmação. Então entraria nesse aqui como call, tá? Seria vitória. Olha aqui.
Aqui ele está em cima da linha, ó. Observe que aqui está em cima da linha. Aqui, ó, houve esse de verde, mas não está confirmando, está direito ainda. Houve esse outro aqui, aqui já confirma. Observe que aqui houve já uma confirmação. Então você entraria nesse, tá? Eu entraria nesse terceiro candle. Geralmente você vai entrar no segundo ou no terceiro candle verde. Se for mais que isso, eu não entro, tá? Lembrando isso. Eu não entro nem no primeiro, tá? Nem aqui no... Se houve o cruzamento e o anterior foi vermelho, eu não entro. Tem que ter pelo menos um verde. E esse daqui e esse aqui tem que confirmar, tá? Se esse primeiro verde já confirmou, você entra. Mas se ele não confirmou, você espera o segundo. Se o segundo confirmar, você entra no terceiro. Se o terceiro não confirmar direito ainda, está meio assim na dúvida, eu não entro no quarto mais. Tá? Então é assim que eu estou fazendo. Nos meus testes, tá, pessoal? Então vocês testem do jeito que vocês quiserem e tal. Eu estou mostrando para vocês como eu estou fazendo. E ontem deu uma boa quantidade de acerto. Aqui, ó. Isso aqui foi um de queda. E aqui eu entraria porque esse primeiro foi vermelho. E ele já confirmou o cruzamento. Veja que está bem confirmado no final dele, no fechamento dele. Então eu entraria nesse aqui para 5 minutos. Outra entrada aqui, ó. Observe que aqui, ó. Aqui ainda não houve cruzamento. Aqui houve cruzamento, já bem confirmado. Tá? Entraria nesse. Eu vejo que ele terminou um pouquinho de alta. Eu terminaria como cal. Aqui há duas situações para confirmar. Primeiro, você observa que a força vendedora ela veio perdendo força, ó. Veio perdendo força. E ela chegou no nível sobrevendido. Tá? Observe que aqui, ó, o candle já está bem curtinho. Ó. Tá? Isso aqui é um estilo de candle que ele demonstra mudança de tendência. Né? Veja que a força vendedora perdeu força e aqui já iniciou a força compradora. Com o cruzamento do estocástico, a gente já confirma essa entrada. Então, eu uso todos esses critérios para mim poder operar, tá? Então, não é só esse indicador. Observe esse aqui. Houve o cruzamento, mas ele está indicando tá em alta. Ó. Esse aqui foi alta depois do cruzamento. Ó. E esse daqui também. Então, aqui você não entraria. Tá? Então, aqui tem que ter um candle verde. Já aqui eu não entro mais, porque o cruzamento ele já está lá embaixo. E observe que anteriormente, observe que o cruzamento houve em 3 candles anterior. Então, já é outra coisa aqui. Então, você já não entra. Tá? Então, essas entradas assim que você tem que tomar cuidado. Observe aqui, ó. Aqui seria uma derrota. Ó. Houve o cruzamento sobre. Esse foi de alta e aqui foi vermelho. Tá? Então você entraria nesse. Esse aqui a gente perderia. Deixa eu ver outro aqui. Aqui. Ó, observe esse aqui. Ó. Houve o cruzamento. Já bem confirmado nesse aqui. Você entraria nesse. Tá? Aqui ele está um pouquinho acima da linha sobrevendido. Tá? Eu não sei. Aqui pode ser que eu entrar. Aqui eu não entraria porque, ó, houve cruzamento, mas foi de queda. Tá? Veja quando ele cruzou com queda para baixo. Então, você não entraria nesse daqui por quê? Porque esse aqui foi vermelho. Você está querendo uma alta, né? Apesar dele ter subido, mas não há confirmação. Eu não opero desse jeito. Aqui, ó. Houve aqui o cruzamento, mas ainda não confirmou nesse daqui. Observe que aqui não está confirmado. Nesse daqui foi de alta. Então você não entraria nesse, apesar de ter cruzado aqui, mas ele cruzou está subindo. Né? Você está querendo uma queda. Então você entraria nesse, ganharia. Mas não houve confirmação. Então eu não entraria nesse. Mesmo apesar de ter ganhado. E minha experiência diz que nessas situações assim você perde mais do que ganha. Aqui subiu, aqui desceu, veja que aqui já confirmou, tá? Já confirmou. E aqui você entra. Aqui você entraria uma queda para 5 minutos. Então, é mais ou menos assim a entrada. Olha aqui, ó. Subiu,
houve esse de queda, né? Durante esse de queda, tá confirmado o cruzamento? Já está confirmado ali, ó. Apesar de estar meio duvidoso, né? Eu provavelmente esperaria esse. Infelizmente eu perderia aqui, tá? Infelizmente nesse aqui eu perderia. Provavelmente eu esperaria esse aqui, porque aqui, ó, não sei, depende muito, né? Apesar de que o anterior RSI confirmou também, eu não sei se eu esperaria. Então vai muito da intuição de cada um. Eu uso um pouco da minha intuição para operar. Isso aqui foi ontem que eu marquei, que eu entrei, ó. Aqui, ó, houve a queda aqui subiu, tá? E eu entrei aqui, no segundo, tá? Aqui, ó, houve aqui cruzamento, aqui confirmou com de baixa, né? E eu entrei nesse, tá? E observe que, olhando anteriormente, ó, a força compradora perdeu força aqui, ó. Chegou aqui, ela formou aqui, ó. Foi lá em cima, depois voltou e fechou aqui, ó. Tá? Então fechou um doji aqui, indicando que a força compradora perdeu. E aqui estava indicando a possível entrada da força vendedora. E esse que confirma, junto com o estocástico sobrecomprado. Tá? Então eu entraria aqui para 5 minutos. Tá, então é mais ou menos assim que eu estou entrando, tá, pessoal? Aqui outra entrada aqui. Houve o cruzamento, só que esses daqui não eu confirmo. Apesar deles estarem sem força, eu não entraria porque eles terminaram, não é um doji, eles terminaram, né, um pouquinho para baixo, vermelho. Então aqui não entraria. Então é mais ou menos assim, pessoal. O pessoal ficou na dúvida que eu postei um print aí, o print não estava bem assim sobrecomprado. Não houve cruzamento, mas é porque como eu estou fazendo o teste e hoje eu não teve entradas claras, né? Então eu fiz essas entradas aí para dar mais ou menos ideia. Eu postei isso aí, tá? Mas a entrada mesmo correta está sobrecomprado ou sobrevendido, tá? E o candle anterior confirmar a reversão, tá? Então é assim que eu estou fazendo. E claro que junto com as minhas operações eu costumo olhar outros indicadores, que é a parte de price action, tá? Toda essa questão assim de experiência também de ver a movimentação do preço, eu decido se eu entro ou não. Então é questão minha, mas o setup que eu estou testando é esse, tá? O primeiro eu quero agradecer ao Enos aí pelas estratégias que ele tem postado aí no grupo, tá? E eu testo as estratégias. Eu tenho uma estratégia que eu opero, né? Eu faço minhas operações, mas eu sempre pego outras estratégias aí para tentar fazer teste, porque a estratégia que eu tive bom resultado, eu até postei ela aí um dia desse, né? Que eu tô tendo bom resultado com ela. Que eu até postei no grupo, tá? E se vocês quiserem ver, eu até coloquei um vídeo dela. E essa setinha aqui também, tá, pessoal, do RSI, ela não repinta. Eu tenho ela, só que em outra configuração. Ela não repinta, ela funciona bem. Porém, não é confiável as entradas dela, tá? Pelo menos nessa configuração. Se vocês quiserem tentar outras configurações aí, nessa setinha pode ser uma boa também. Mas ela não repinta, tá? Só testar outras configurações às vezes dá certo. Então é isso, pessoal. Aqui, ó, por exemplo, aqui tá indo a gente pode esperar uma possível reversão aqui, ó. Outra coisa também, gente, ficar de olho aqui. Observe que aqui, ó, é um rompimento. Pode ser um rompimento. Se for um rompimento aqui desse aqui, tá? Dessa resistência, ela tá rompendo, ó. Se for um rompimento, a gente toma cuidado, né? Então a gente espera, tem que tomar cuidado com isso aqui também. Observe que quando há rompimento, ó, igual ali, ó, o preço continua descendo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que dê para vocês terem entendido aí com esse vídeo. Agradeço aí mais uma vez o Enes, o pessoal do grupo aí.
Todo mundo tamo junto aí, um ajudando o outro.